No coração sombrio da antiga Hungria, onde as florestas densas se estendiam até onde a vista alcançava e as montanhas erguiam-se como sentinelas silenciosas, havia uma terra marcada por lendas e superstição. Era uma época em que o medo do desconhecido moldava o cotidiano, e as sombras pareciam esconder segredos ancestrais. No centro desse cenário, erguia-se o imponente castelo de Chaktice, suas muralhas de pedra fria dominando a paisagem, envoltas por névoa e mistério. O castelo não era apenas uma fortaleza, mas também o palco de intrigas políticas e festas luxuosas. Seus corredores ecoavam com o som de passos apressados de servos, o tilintar de taças de cristal e sussurros de conspirações. Os salões eram adornados com tapeçarias ricas, retratando batalhas e cenas bíblicas, enquanto candelabros lançavam luz trêmula sobre rostos mascarados e olhares desconfiados. Foi nesse ambiente de opulência e tensão que nasceu Elizabeth Báthory, herdeira de uma das famílias mais poderosas da Hungria. Desde o berço, ela foi cercada por privilégios, mas também por expectativas esmagadoras. Sua educação foi rigorosa. Aprendeu latim, alemão, húngaro e eslovaco, além de etiqueta, política e as artes da diplomacia. Os tutores eram severos e a disciplina implacável. Elizabeth era descrita como uma jovem de beleza incomum. Pele alva, cabelos escuros, olhos penetrantes que pareciam enxergar além das aparências. Mas havia algo mais em seu olhar. Uma frieza silenciosa, uma distância que assustava até mesmo os mais próximos. Os criados murmuravam que, por trás da fachada serena, escondia-se uma alma inquieta, marcada por traumas de infância e pela pressão de manter o nome da família acima de qualquer suspeita. A Hungria do século XVI era um território dividido, ameaçado por invasões otomanas e disputas internas. A nobreza vivia em constante estado de alerta, cercada por guardas e alianças frágeis. O povo sofria com a fome, doenças e a brutalidade dos senhores feudais. Nesse contexto, a família Báthory destacava-se não apenas pela riqueza, mas também pela fama de crueldade e poder. Aos 15 anos, Elizabeth foi prometida em casamento a Ferenc Nadasdy, um dos guerreiros mais temidos de sua geração. O casamento foi celebrado com pompa, reunindo nobres de toda a região. Ferenc era conhecido por sua brutalidade no campo de batalha, mas também por sua lealdade à coroa. Juntos, formavam o que muitos chamavam de o Casal de Ferro. Logo após o casamento, Ferenc partiu para a guerra, deixando Elizabeth sozinha no castelo. A jovem condessa assumiu o controle das terras e dos servos, governando com mão firme. Relatos da época descrevem sua administração como eficiente, mas também implacável. Ela supervisionava punições, resolvia disputas e mantinha a ordem com autoridade inquestionável. Com o passar dos anos, rumores começaram a circular entre os camponeses. Sussurrava-se sobre castigos cruéis, desaparecimentos inexplicáveis e rituais estranhos realizados nas profundezas do castelo. Alguns diziam ter visto luzes dançando nas janelas altas durante a noite. Outros juravam ouvir gritos abafados pelo vento. O medo se espalhava como uma sombra, tornando o castelo um lugar evitado até pelos mais corajosos. Jovens camponesas eram frequentemente levadas ao castelo sob a promessa de trabalho e proteção. Muitas vinham de vilarejos distantes, sonhando com uma vida melhor. Mas, ao cruzarem os portões de Chaktice, desapareciam sem deixar vestígios. As famílias buscavam respostas, mas encontravam apenas silêncio e ameaças. O cotidiano no castelo era marcado por uma rotina rígida e atmosfera opressora. Servos andavam cabisbaixos, temendo o olhar severo da condessa. Os corredores eram frios, iluminados apenas por tochas, e o ar carregava o cheiro de velas e medo. Elizabeth observava tudo com atenção, anotando nomes, tarefas e punições em um diário secreto. Com o tempo, surgiram boatos de que Elizabeth buscava algo além do poder: a juventude eterna. Diziam que ela realizava experimentos sombrios,
banhando-se no sangue de jovens para preservar sua beleza. Essas histórias, misto de verdade e lenda, alimentavam o terror popular e atraíam a atenção de autoridades e religiosos. Investigações secretas foram iniciadas. Espiões e padres disfarçados tentavam descobrir a verdade por trás das paredes do castelo. Alguns nunca retornaram. Outros relataram cenas de horror, câmaras escondidas, instrumentos de tortura, gritos sufocados. O medo de Elizabeth Bathory crescia, tornando-a uma figura quase mítica, envolta em lendas e pesadelos. O povo, aterrorizado, evitava até mesmo pronunciar seu nome. Para muitos, Elizabeth era a encarnação do mal, protegida apenas por sua linhagem nobre. O castelo tornou-se um símbolo de sofrimento, e a Hungria, um palco de horror e silêncio. Mas o silêncio não duraria para sempre. Pressionado por denúncias e pelo clamor popular, o rei da Hungria enviou tropas para investigar o castelo de Chaktice. O cerco foi rápido e brutal. Quando os portões foram arrombados, os soldados encontraram um cenário de pesadelo. Corpos mutilados, instrumentos de tortura e o cheiro adocicado da morte impregnando cada pedra. Elizabeth Bathory foi presa e julgada, mas sua posição de nobre a poupou da execução. O tribunal ouviu testemunhos de dezenas de pessoas, descrevendo atrocidades inimagináveis. Mesmo assim, a justiça foi branda. Sua sentença foi o confinamento perpétuo em um quarto sem janelas, onde a luz do sol jamais tocava seu rosto. Isolada do mundo, Elizabeth definhou lentamente. Privada de poder, voz e companhia, tornou-se prisioneira de seus próprios demônios. Dizem que, nos últimos dias, escrevia cartas para familiares e rezava por perdão, mas ninguém sabe ao certo se algum remorso realmente habitou seu coração. 4 anos depois, encontraram-na morta, o corpo rígido e o rosto sereno, como se, por um instante, tivesse feito as pazes com o mal que criou. O castelo permaneceu, testemunha silenciosa de horrores e segredos, enquanto o nome de Elizabeth Bathory ecoava pelos séculos como um aviso sombrio sobre o preço da ambição e da crueldade. Até hoje, sua lenda inspira medo e fascínio. Elizabeth Bathory, a mulher que trocou sua alma pela ilusão da beleza eterna e tornou-se para sempre a pior rainha da história. No limiar do século XVI, a Hungria era uma terra de contrastes. Florestas densas e montanhas envolviam vilarejos isolados, onde o medo e as lendas caminhavam lado a lado. O castelo de Chaktice, imponente sobre uma colina, vigiava o vale como um guardião silencioso, suas muralhas testemunhas de séculos de intrigas e sangue. Dentro dessas muralhas, nasceu Elizabeth Bathory, herdeira de uma das famílias mais poderosas da Europa Oriental. Desde o berço, foi cercada por luxo, mas também por uma educação rígida e sombria. Professores particulares lhe ensinavam latim, alemão e húngaro, enquanto preceptores a instruíam sobre política, etiqueta e as artes da manipulação. O ambiente era marcado por festas opulentas, tapeçarias bordadas à mão e retratos de ancestrais que pareciam observar cada passo. Mas, por trás do esplendor, havia uma atmosfera de tensão. A corte era um campo de batalhas silenciosas, onde alianças eram forjadas e traídas em sussurros. Elizabeth cresceu observando sua mãe administrar as terras com mão de ferro, enquanto o pai, envolvido em guerras e política, pouco aparecia. Desde cedo, aprendeu que o poder era conquistado pelo medo e pela astúcia. Sua beleza era comentada em toda a região, mas seus olhos frios e calculistas deixavam transparecer uma inquietação profunda. Aos 15 anos, foi prometida a Ferenc Nadasdy, um dos mais temidos guerreiros do reino. O casamento foi celebrado com pompa, unindo duas casas poderosas. Ferenc era conhecido por sua brutalidade no campo de batalha, mas também por sua lealdade à coroa. Juntos, formavam o chamado Casal de Ferro. Logo após o casamento, Ferenc partiu para a guerra, deixando Elizabeth sozinha no castelo. Ela assumiu a administração das terras, comandando servos e soldados com autoridade implacável.
O povo a temia e respeitava, mas rumores de sua frieza começaram a circular entre os camponeses. O castelo de Chactis tornou-se um microcosmo de poder e medo. Salões escuros, corredores frios e câmaras secretas compunham o cenário de uma rotina marcada por disciplina e silêncio. Elizabeth passava horas escrevendo cartas, estudando ervas e experimentando poções, fascinada pelos limites entre a vida e a morte. Com o tempo, jovens camponesas começaram a desaparecer. Eram atraídas ao castelo com promessas de trabalho e proteção, mas logo sumiam, sem deixar vestígios. As famílias choravam em silêncio, temendo represálias. À noite, o vento trazia gritos abafados e a aldeia mergulhava em terror. Diziam que Elizabeth realizava rituais secretos, banhando-se no sangue das jovens para preservar sua juventude. Servas fiéis ajudavam a encobrir os crimes, enquanto a condessa se aprofundava em práticas ocultas e alquimia. O castelo tornou-se um altar de dor, onde a beleza era comprada com sofrimento. Os rumores chegaram aos ouvidos do rei, que ordenou uma investigação. Templários, padres e oficiais foram enviados ao castelo. Encontraram câmaras secretas, instrumentos de tortura e registros detalhados das vítimas. O horror superava qualquer lenda. Corpos mutilados, correntes enferrujadas e paredes impregnadas pelo cheiro da morte. Elizabeth foi presa e julgada em um tribunal especial. Mas, por ser nobre, escapou da execução. Sua sentença foi o confinamento perpétuo em um quarto sem janelas, onde a luz do sol jamais tocava seu rosto. Ali, cercada por sombras, perdeu tudo: poder, voz, liberdade. Durante 4 anos, Elizabeth definhou em solidão. Escrevia cartas que nunca eram entregues, falava com as sombras e revivia, em sua mente, cada ato cometido. O castelo, antes palco de festas e horrores, tornou-se seu túmulo em vida. Quando finalmente foi encontrada morta, seu corpo estava rígido, mas o rosto sereno. Dizem que, no último suspiro, fez as pazes com os próprios demônios. O povo, porém, jamais esqueceu o terror que ela espalhou. Séculos se passaram, mas o nome de Elizabeth Bathory ainda ecoa nas ruínas do castelo e nas lendas da Hungria. Sua história tornou-se símbolo do preço da vaidade e da sede insaciável de poder. Para sempre será lembrada como a Condessa de Sangue, a mulher que trocou a alma pela ilusão da beleza eterna. E assim, entre sombras e ecos, a lenda de Elizabeth Bathory permanece viva. Um aviso sombrio sobre os limites da ambição humana e o abismo que se esconde por trás do desejo de eternidade.